Olá, maravilhosas e maravilhosos. Vamos continuar agora com a última questão do Enem 2024-R, que foi o Enem ali da reaplicação da prova. Gente, fazendo aqui uma observação importante, a gente sabe que o primeiro Enem, o Enem 2024-1, estávamos gravando ainda, não é? Em outro tipo de método de gravação, então o áudio realmente ficou um pouquinho a desejar. Nada que não dê para entender. Mas agora, realmente, esse Enem 2024-R, a gente usou outro método de gravação, tem microfonezinho, enfim, outra plataforma, outro estúdio aqui, com meu esposo lindo, maravilhoso me ajudando. E eu acredito que tenha sido melhor, não é, para vocês ouvirem. Tem um momento ou outro que ele fala assim, você fica com raiva, fica falando alto. É porque o cachorro do vizinho fica latindo aqui e me desconcentra. Aí eu tenho que falar mais alto, aí fica parecendo que eu tô com raiva, falando com raiva da FGV, com raiva da questão. Mas não, é porque realmente para que eu não perca a concentração. Mas vocês não conseguem ouvir esses barulhos porque a gente tem aqui uns aplicativos, né, umas coisas aí que ele faz que consegue tirar todo esse barulho externo para que vocês escutem só a minha voz. Mas eu fico aqui às vezes com ele no meu ouvido. Sabe aquela pessoa que vai para prova? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei muito por isso. A pessoa que vai para prova com um saco de Cheetos, que vai para prova com bis, com chocolate, com água com gás, aí tá lá, a prova não começou ainda e tá tudo fechadinho. Na hora que ela recebe a prova que vira, aí bate a fome. Virou a prova, pronto, começou a fome. Pronto, aí vocês precisam se concentrar, mesmo com aquele cidadão fazendo toda a refeição da semana naquele momento, né? Então aqui eu também estou tendo que me concentrar com o cachorro do vizinho fazendo todo um barulho enquanto eu estou aqui gravando a aulinha para vocês. Mas vamos lá que eu estou muito animada. Essa é a última questão dessa prova para depois a gente passar realmente para o Enem 2024-2, não é a prova do segundo semestre. Gente, abrindo aí o slide 1, a questão. No capítulo 3 do título 1 da parte especial, nossa FGV, sério que vocês pegaram ali realmente, tirou o título do capítulo, enfim. O Código Penal contempla diversos crimes de perigo, objetivando a tutela jurídica da vida e da saúde humanas. Sim, gente, são vários crimes. Acerca dos citados crimes, assinale a alternativa correta. Aí ligou o modo desespero, não é? Última questão da prova. A pessoa já está sem raciocinar direito quem ela é naquele momento, que dia é aquele, e a FGV vem perguntar sobre crimes, ou seja, todos os crimes de perigo constantes nesse capítulo 3 do título 1, que você nem lembra mais o que é o título 1. É dos crimes contra a vida, não é? E o capítulo 3, que vai falar justamente dos crimes de periclitação. Então, essa questão é uma questão realmente mais complicadinha, só que analisando cada uma das questões, cada um dos itens, a gente consegue fazer de alguma forma por exclusão. Aqui no caso, eu quero trazer para vocês todos esses crimes para que a gente possa, de alguma forma, analisar tudo que a FGV cobrou, todos os crimes que a FGV cobrou aqui, e não somente aquele da alternativa correta, como a gente já vem fazendo nas outras resoluções de questão. Então, a alternativa A FGV diz o seguinte: o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem é de forma livre, podendo ser praticado mediante ação ou omissão. Perigo para a vida ou saúde de outrem pode ser praticado tanto por ação ou omissão de forma livre, ou seja, não é aí vinculada. A mulher pode figurar como sujeito passivo no crime de maus tratos, quando o delito for praticado contra ela pelo marido. O crime de abandono de incapaz é permanente, pois seus efeitos perduram no tempo, independentemente da vontade do agente. A consumação do crime de perigo de contágio venéreo, na forma qualificada, dá-se com o efetivo contágio da doença venérea. O agente que deixa de prestar assistência à vítima, colocada por ele anteriormente em uma situação de perigo, de modo intencional ou culposo, responde por crime de omissão de socorro. Então, vamos lá analisar esse título 1, capítulo 3 do nosso Código Penal. O título 1 vai falar justamente dos crimes contra a pessoa. Eu já estou aí no slide 2, né? Ele tá esperto.
Capítulo 3, da periclitação da vida e da saúde, ou seja, dos crimes de perigo, não é de perigo. Então, nós vamos ter aí nesse capítulo 3 os seguintes delitos: perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, perigo para a vida ou saúde de outrem, abandono de incapaz, exposição ou abandono de recém-nascido, omissão de socorro, condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial e maus tratos, tá? A alternativa A FGV decidiu tratar do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, dizendo o seguinte, ó, esse crime é de forma livre. Vamos analisar o que é que diz o artigo 132 do nosso Código Penal. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Olha o que diz o parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Eu coloquei aqui, entre aspas, causa de aumento de pena. Então, o fato de estar transportando pessoas para prestarem serviço e esse transporte ocorrer em desacordo com as normas legais, você está expondo, não é, essas pessoas a perigo direto e iminente. Então, se ocorre nessa perspectiva de transporte de pessoas, essa exposição a perigo, nós temos uma causa de aumento de pena que deve ser analisada na fundamentação da sentença, mas aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. Gente, então aqui qual o núcleo do tipo? Expor. Eu vou expor, não é, aquela pessoa, a vida dela, a saúde dela a um perigo direto e iminente. Nós temos aqui um crime de caráter eminentemente subsidiário. Por quê? Porque o próprio preceito secundário do artigo 132, ou seja, esse preceito que trata da pena, que a gente chama de preceito secundário, ele coloca aí no finalzinho se o fato não constitui crime mais grave, dizendo o seguinte: esse tipo ele é subsidiário, ele só será aplicado se aquele fato não constituir, não caracterizar um crime mais grave. Por isso que a gente chama de crime subsidiário. Não informa o animus necandi ou o animus laedendi, ou seja, a intenção do agente, o dolo do agente, não é de matar, não é de lesionar. O dolo dele é o de expor a perigo. Então, se de alguma forma ele está intencionado a lesionar e ele usa o meio, né, para lesionar, como essa exposição, aí ele responde pela lesão, como o próprio preceito secundário diz, se o fato não constitui crime mais grave. Então, esse delito aqui do 132 não informa, né, não informa o animus necandi ou o animus laedendi, mas apenas a consciência e vontade de expor a vítima a grave perigo. O perigo concreto, que constitui seu elemento objetivo, é limitado a determinada pessoa, não se confundindo, portanto, o crime em questão com os de perigo comum ou contra a incolumidade pública, que também está lá no vadimeco de vocês. É importante dar uma olhada. Aqui nós temos um crime de perigo concreto. Então, há sim uma determinada pessoa que vai ser a vítima dessa exposição. Cuida-se, portanto, de um crime de perigo concreto, no qual deve ser comprovado, né, demonstrado ali nos autos, que o comportamento do agente trouxe efetivamente perigo para o bem jurídico por ele protegido. Então, vamos lá. Essa subsidiariedade, como eu falei, ela é expressa, né? Ou seja, só vai caracterizar o 132 se não constituir crime mais grave. Constituindo o crime mais grave, ele será punido, óbvio, pelo crime mais grave. E nós temos aí também a classificação doutrinária. Então, o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem é um crime comum quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo. Qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode ser vítima desse delito. Ele é de perigo concreto, pois há a necessidade inafastável de ser demonstrado que o comportamento do agente criou efetivamente essa situação de perigo. Ele é doloso, não há possibilidade da sua punição a título de culpa. Comissivo ou omissivo impróprio, de forma livre, subsidiário, instantâneo, transeunte, em algumas situações, né, há a possibilidade da prova
pericial, aí nesse caso vai ser não transeunte, quando ele deixa vestígios, é necessária perícia, mas em regra ele não deixa vestígios, então não tem condição de ser feita a perícia, por isso que a classificação doutrinária, a regra geral, é transeunte, monossubjetivo e plurissubsistentes. Mas nós temos aqui que a forma dele é forma livre, ou seja, não é vinculada. Essa exposição pode ser de qualquer forma que o sujeito ache e encontre para colocar aquela pessoa em perigo direto ou iminente. Pode ser praticado tanto através de uma comissão, de uma ação efetiva, quanto através de uma omissão, quando aquela pessoa ela tinha o dever de evitar esse resultado, por isso que diz que ele é um omissivo impróprio. Gente, vamos analisar aqui por que a gente chama de forma livre. Não é de forma livre. De forma livre, em regra, a maioria dos delitos previstos lá no Código Penal, eles são de forma livre. Né? Matar alguém de qualquer jeito, com um tiro, envenenado, enfim, enforcado, é livre. Carol, então dê um exemplo de forma vinculada. Vamos passar aí para o slide 5. No slide 5, nós temos aqui, que a gente ainda vai ver, o delito de maus tratos. E percebam que no delito de maus tratos, o 136, ele coloca assim, aí na parte do preceito primário, privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Então, ele está dizendo como é que o crime vai ser praticado. Como é que vai caracterizar o maus tratos? Quando você priva a pessoa de alimentação ou de cuidados indispensáveis a ela, quando você sujeita ela a um trabalho excessivo ou inadequado e quando você abusa dos meios de correção ou disciplina. Então, isso é um tipo penal, né, de forma vinculada. Enquanto que, voltando para o slide 4, nós temos que o 132 é de forma livre, pode ser praticado aí de qualquer modo, usando qualquer meio, desde que consiga, de fato, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, tá? Então essa letra A, nós, né, temos aí já, que é, de fato, já a nossa alternativa correta, porque a FGV vai dizer justamente isso. O crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem é de forma livre, ok? E pode ser praticado mediante uma ação ou uma omissão. Perfeito. Mas vamos ver agora, vamos analisar por que as outras alternativas estão erradas. Alternativa B. A mulher pode figurar como sujeito passivo no crime de maus tratos quando o delito for praticado contra ela pelo marido. Marido praticando maus tratos contra a mulher. Vamos ver. O 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Gente, vamos lá. Qual o núcleo do tipo aqui? Como eu já falei tanto para vocês aqui que estão me assistindo. Olhou a questão FGV? Vai procurar o verbo. O verbo é o que? A conduta, que foi que a pessoa praticou. Por quê? Porque é através do verbo que a gente consegue compreender qual o delito. Então, aqui o verbo é expor. Expor a perigo, colocar alguém a perigo. Tá, mas só isso não. Não é só isso, porque aqui eu tenho a questão da elementar do tipo penal, que é pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, eu tenho que expor a perigo essa pessoa que está sob minha autoridade, guarda ou vigilância. Então, o que a gente tem aqui? A relação entre marido e mulher. A mulher, ela está nessa posição? Não, nunca. Já esteve, né, em códigos em leis anteriores, tinha realmente essa questão, mas hoje não mais. Tá? Então, hoje, a mulher ela não está ali sob autoridade, sob guarda ou vigilância de alguma forma nessa relação marido e mulher com relação ao seu esposo. Então, essa questão de pronto já está errada, porque essa elementar do tipo ela não está prevista. Então, não se pode, não é, esse delito ser sujeito passivo à mulher quando for praticado contra ela pelo seu marido. Mas vamos analisar o 136 para a gente memorizar um pouquinho esse tipo penal. Expor a perigo a saúde ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Fazendo o quê?
quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Então, é dessa forma aqui que nós temos a caracterização do delito de maus tratos, que, como a gente já fez um paralelo com o delito anterior, se trata aqui de um crime de forma vinculada, porque nós temos expressamente dito aí através de que meio que ele vai ser caracterizado. Reclusão de 2 a 5 anos, se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, essa reclusão ela vai para 3 a 7, ou seja, nós temos aqui uma qualificadora quando há a lesão grave e se resulta a morte, outra qualificadora de 8 a 4 anos. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Então, sendo aí criança ou adolescente menor de 14 anos, essa pena vai sofrer um aumento lá na terceira fase da dosimetria penal, que é na fase em que a gente analisa as causas de aumento e as causas de diminuição de pena. Aqui nós temos esse aumento de 1/3, então vai ser analisado lá na terceira fase. Passando para o nosso próximo slide, vamos para a classificação doutrinária desse crime de maus tratos. Então, de imediato, a gente já percebe que é um crime próprio. Por que que é um crime próprio? Porque para a pessoa ser sujeito ativo do crime de maus tratos, ela precisa ter ali, sob a sua guarda, sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, precisa ser um guardião, precisa ser o responsável por aquela pessoa naquele momento. Então, por isso que é um crime próprio, não é praticado por qualquer um. Somente pode ser praticado por quem tenha guarda, autoridade ou vigilância sobre a vítima, que é o seu sujeito passivo. É de perigo concreto, assim como todos os delitos desse capítulo 3 do título 1. É doloso, não se podendo punir a modalidade culposa, porque não há previsão legal, né? A gente sabe que a culpa, a modalidade culposa, ela é direcionada pelo princípio da taxatividade, por isso que só pode haver punição da modalidade culposa se estiver expressamente previsto no tipo penal essa punição nessa modalidade. Como regra geral, nós temos aí a punição pelo dolo em todos os delitos do nosso código, de forma vinculada, como eu já falei aqui. Por quê? Porque o próprio tipo penal traz os meios de prática desse crime. Comissivo ou omissivo, ou seja, pode ser praticado tanto através de uma ação quanto através de uma omissão. É instantâneo, podendo ocorrer também a hipótese de permanência, quando a vítima permanece, por exemplo, privada de alimentação. Então, no exato momento em que há essa privação de alimentação, o crime ele já está configurado. Tá? Ah, mas não se protraiu no tempo. Veja, mas privou ali naquele momento, já caracterizou. Agora, por óbvio que esses tipos de condutas, elas podem sim se protrair no tempo. Sujeitou a um trabalho excessivo. Aqui, nesse momento, agora, sujeitou, já é maus tratos. Ah, mas ele foi, fez um dia e parou. Sim, não precisa ficar uma semana fazendo, um mês fazendo. Então, ele é, em regra, instantâneo. Só o fato ali de expor aquele perigo através da sujeição a um trabalho inadequado, a um trabalho excessivo, já configurou. Ah, mas ele ficou ali um mês desempenhando aquele trabalho. Então, aqui nós temos a hipótese de permanência, não é? Quando nós temos esse que vai se protraindo no tempo. Monossubjetivo, ou seja, praticado aí não é aquele crime de concurso eventual, que é necessário mais de uma pessoa na prática do crime, não é? Acho que eu já falei isso aqui para vocês, ou seja, monossubjetivo, ele pode ser praticado por uma só pessoa. Plurissubsistente, nós temos aí como fracionar esse iter criminis. Não transeunte, pois que, em regra geral, deixa vestígios passíveis de se aferir mediante perícia. Em regra geral, a pessoa que sofre maus tratos, ela vai mostrar ali essa violação, né, da sua integridade, enfim, esse dano causado, ela vai mostrar e isso vai poder ser periciado. Imagine você privar alguém de alimentação, você sujeitar alguém a um trabalho excessivo, você abusar dos meios de correção, aqueles castigos físicos, né, aquelas surras de cinto, de pau, enfim, como se fazia antigamente. Quero crer que hoje os pais não atuem, não façam mais isso com seus filhos.
de ação múltipla ou conteúdo variado, podendo a gente praticar vários comportamentos previstos pelo tipo, a exemplo de sujeitar a vítima a trabalho excessivo, de alguma forma, vários tipos de trabalho, né? Então, vários comportamentos reiterados, várias ações, digamos assim, um conteúdo variado, de várias formas, tá? Essa é a classificação doutrinária trazida, óbvio, pela doutrina com relação ao crime previsto no artigo 136. Então, voltando para o slide 5, a mulher pode figurar como sujeito passivo no crime de maus-tratos quando o delito for praticado contra ela pelo marido? Não, porque ela não está em uma situação ali de guarda, de vigilância e de autoridade, né? O marido não tem esse poder sobre ela. E a letra C, alternativa C. A FGV trouxe o abandono de incapaz. O crime de abandono de incapaz é permanente, pois seus efeitos perduram no tempo, independentemente da vontade do agente. Vamos lá. Artigo 133. Abandonar, olha o verbo, olha o núcleo do tipo, olha a conduta que vai precisar ser praticada pelo agente para caracterizar esse delito. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, aqui nós temos essa elementar do tipo de que aquela pessoa que foi deixada, que foi abandonada, ela não pode se defender desses riscos que resultam do seu abandono, tá? A exemplo de uma criança de 5 anos, enfim, de 4 anos. Reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º, se do abandono resulta lesão de natureza grave, nós temos uma qualificadora, e se resulta morte, nós temos uma qualificadora também, conforme ocorre no crime de maus-tratos que a gente já viu. Então, esse abandono de incapaz, ele é um crime próprio, assim como o de maus-tratos, porque somente pode figurar como sujeito ativo desse delito quem tiver, de alguma forma ali, o cuidado, guarda, vigilância ou autoridade com relação àquela vítima. Então, não é qualquer pessoa. Eu preciso estar com esse tipo de responsabilidade, esse título de responsabilidade para poder ser considerado sujeito ativo desse delito. Crime de perigo concreto, não basta demonstrar o ato de abandono, né? Tem que realmente esse comportamento, de alguma forma, trazer o perigo para a vida ou a saúde dessa vítima. O simples fato de abandonar não caracteriza, porque aqui nós temos esse crime de perigo concreto. É doloso, é de forma livre. Aqui não diz como é que vai ser praticado. Ah, deixou na rua, deixou em casa, abandonou, levou para um parque e sumiu no mundo. Enfim, não mostra, não diz, não elenca as possibilidades, a forma, o meio desse abandono. Comissivo ou omissivo impróprio, monossubjetivo, como eu já expliquei aqui, plurissubsistente, transeunte como regra. Por quê? Porque ele não deixa vestígios, né? Aquela pessoa foi deixada ali e o responsável por ela saiu no mundo e a situação em que ela ficou realmente colocou ela em perigo sem poder se defender dos riscos inerentes àquela situação. Abandonar uma criança em um parque já à noite, né? Levar aquela criança ali para brincar no final da tarde, 5, 6 horas e 6h30, e ir embora e deixar aquela criança lá. Então, isso caracteriza o abandono de incapaz, quando consegue, de alguma forma, comprovar que houve esse risco resultante do abandono, né? Esse risco, esse perigo concreto resultante desse abandono. E ele é um crime instantâneo, ou seja, abandonei, saí, está caracterizado, tá? Está caracterizado. O que foi que a questão disse? A questão disse que é permanente, porque os efeitos perduram no tempo, independentemente da vontade do agente. Não, ele é instantâneo. O núcleo do tipo é abandonar. Abandonou, deixou lá e saiu, configurou. Óbvio, dentro daquela possibilidade de que aquela criança, no exemplo que eu dei, não tem a capacidade de se defender dos riscos que resultam do abandono. Então, restando caracterizado isso, esse simples fato de abandonar já está caracterizado o crime, então não precisa de se protrair no tempo, ser permanente, não. Aqui ele é instantâneo. Então, o delito, coloquei aí só para reforçar, consuma-se
no instante em que o abandono produz essa efetiva situação de perigo para a vítima. Logo, é possível a tentativa. Então, alguém foi ali, uma pessoa que estava responsável por aquela criança de 5 anos, não é, cuidando daquela criança. Vamos supor que uma babá. A babá estava cuidando daquela criança e de repente vão ao parque e a babá, com sua vontade e consciência, ou seja, dolosamente, ela diz: vou abandonar essa criança, vou deixar essa criança aí e vou sair, vou para minha casa. Não quero mais saber, estou chateada com a mãe dela, não me pagou em dia, enfim. Vou para casa e deixa aquela criança ali. Vejam, se naquele momento que aquela criança foi vista por alguém naquele parque, alguém chega e diz: e aí, cadê sua mãe? Não sei. E vai procurando e não acha. E pega aquela criança, nós temos que, apesar do abandono, essa situação de perigo concreto não se caracterizou. Então, é possível, sim, o Instituto da Tentativa. Por isso que a classificação doutrinária vem como crime plurissubsistente, porque nós podemos aí fracionar esse iter criminis, não é? Alternativa D, a consumação do crime de perigo de contágio venéreo na forma qualificada dá-se com o efetivo contágio da doença venérea. Gente, vamos lá. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Então, aqui nós temos aqui um dolo também eventual. Ele não tem a certeza, mas ele assume o risco. Ele sabe ou deve saber, deveria saber que estava contaminado. 3 meses de detenção a 1 ano ou multa. E se é intenção do agente transmitir a moléstia, nós temos aqui a figura qualificada. Então, na verdade, a exposição de alguém a esse perigo de contágio, o dolo se resume tão somente a essa exposição. Ah, eu estou contaminada e fiquei com alguém em uma festa e tá rolando e vou lá e tenho relação sexual. Sei que estou contaminada. A minha intenção não é contaminar ele, mas eu sei que eu estou expondo ele a perigo. O dolo termina aqui. Agora, quando eu vou e digo: estou na intenção mesmo de contaminar, quero fazer isso para contaminar. Essa ação minha está direcionada a transmitir a doença. Aqui nós temos a figura qualificada, independentemente dele ter sido de fato contaminado ou não. O perigo aqui é realmente, o perigo não, digamos assim, a dificuldade aqui é o Ministério Público conseguir demonstrar que aquela pessoa foi intencionada realmente em transmitir essa doença, né? Não, eu fui porque eu achava que não ia dar em nada, se eu sabia que estava expondo, porque não é eu estou contaminada, mas achava que ali não ia dar em nada. Então, até que o Ministério Público consiga comprovar que a intenção daquela pessoa, que o dolo estava direcionado realmente para transmitir, aí é um pouquinho difícil, mas aqui a figura qualificada diz respeito à intenção e não ao efetivo contágio, né? E não à contaminação. A reclusão de 1 a 4 anos e multa, e é uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, ela só se processa mediante aí essa representação. Ainda sobre esse perigo de contágio venéreo, vamos ver a classificação doutrinária, não é? É um crime próprio quanto ao sujeito ativo. Por que próprio? Precisa da condição? Sim, precisa da contaminado. Não é somente a pessoa contaminada que pode praticá-lo. Então, ele é próprio nesses termos, porque para praticar o crime, essa pessoa ela tem que estar contaminada. E comum quanto ao sujeito passivo, pois qualquer pessoa pode figurar como vítima desse crime. De forma vinculada, por que é de forma vinculada? Porque vejam que o artigo 130, aí no seu caput, aí no seu preceito primário, traz um meio que essa exposição de perigo vai ser feita, que é através de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Então, o meio é esse, por isso que é de forma vinculada. Ah, mas injetou uma seringa em mim. Não vai ser esse, né? Não vai ser esse crime, porque realmente nós temos aqui que o meio é relações sexuais ou outro ato libidinoso. Então, forma vinculada, pois a lei exige, para fins de reconhecimento da configuração, a prática de relações sexuais e atos libidinosos. Corrigi aqui no slide de vocês, não é?
De perigo concreto, podendo ocorrer a hipótese de crime de dano prevista no parágrafo 1º do artigo 130, né, se a intenção do agente é transmitir a moléstia e pode caracterizar esse crime de dano. Doloso, sendo dolo direto ou mesmo eventual. Por quê? Porque ele sabe, ele tem certeza, esse dolo é direto. Ele deveria saber. Então, veja, ele não tem certeza, mas ele assume o risco. Ele assume o risco. Eu estou na dúvida se eu estou ou não, mas está assumindo o risco. Se está na dúvida, não vá. Não é? Mas ele aqui é o dolo eventual. Comissivo, porque exige essa ação de praticar a relação sexual, de praticar o ato libidinoso. Transeunte, quando a vítima não se contaminar, ou seja, fez, não é, expôs a perigo, mas a vítima não se contaminou, o crime está caracterizado, mas nós não temos como fazer essa perícia porque não houve a contaminação. E não transeunte se a vítima se contamina. Se a vítima se contamina, deixa vestígios, a própria contaminação da vítima. Então, aqui eu vou ter que fazer a perícia. Nós temos, então, um delito que pode ser transeunte quando não há contaminação da vítima e não transeunte quando deixa vestígios e há a contaminação da vítima. Unissubjetivo, pode ser praticado por uma só pessoa, não é? O concurso aqui, se existir concurso, seria o concurso eventual e não o concurso de pessoas necessário. E plurissubsistente, podendo se fracionar o iter criminis. Por último, a última informação, condicionado a representação. Então, esse é o crime do artigo 130, perigo de contágio venéreo. E a última alternativa é a alternativa E. O agente que deixa de prestar assistência à vítima colocada por ele anteriormente em situação de perigo, de modo intencional, ou seja, com dolo, ou culposo, por negligência, por imprudência ou por imperícia, responde por crime de omissão de socorro. Vamos analisar o delito previsto, o tipo penal previsto no artigo 135 do nosso Código. Deixar de prestar assistência. Então, aqui nós já temos que é um crime omissivo próprio, não é? Ou seja, qualquer pessoa pode praticar essa omissão, deixar de prestar assistência. Então, deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, porque não se exige que ninguém seja super-herói. Ah, tô vendo alguém se afogar em um rio, mas veja, eu não sei nadar. Eu sou obrigada a prestar aquela assistência? Não. Por quê? Porque se eu pulo para salvar aquela pessoa, eu corro o risco de também me afogar. Então, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, né? Aqui nós temos assim uns termos realmente bem defasados do nosso Código Penal, uma redação bem antiga. Ao desamparado ou em grave e iminente perigo. No caso do grave e iminente perigo, a questão que eu dei aqui o exemplo do afogamento. Ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Então, eu estou vendo alguém se afogando, eu sei que eu não sei nadar, mas eu fico lá olhando, filmando, ao invés de pegar meu celular e ligar para o socorro. Então, aqui eu também vou praticar a omissão de socorro quando eu deixo de pedir essa ajuda. Quando eu não grito, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tem alguém se afogando, vamos ligar aí para emergência, tá? A detenção é de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão grave e é triplicada se resulta morte. Então, nós temos aqui o crime de omissão de socorro. Classificação doutrinária é um crime comum, como eu já falei, qualquer pessoa pode praticar. É comum tanto quanto ao sujeito quanto ao sujeito ativo e é próprio quanto ao sujeito passivo naquelas hipóteses em que a lei exige essa qualidade especial. Então, nós temos aqui que ele vai ser próprio quando for criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, desamparado ou em grave e iminente perigo, qualquer pessoa pode estar aí. Mas aquela pessoa que é criança, não, nós temos um sujeito próprio, não é? O sujeito passivo próprio. Crime de perigo concreto, devendo ser demonstrado que a omissão do agente trouxe, sim, efetivamente, uma situação de perigo para a vítima. Então, se eu estou ali olhando alguém se afogar e eu me omito, mesmo sabendo nadar, mas existe outra pessoa que está perto de mim, que vê a situação, vai lá e salva, eu não responderia, porque aqui, de algum modo, aquela pessoa não ficou em perigo porque foi logo salva por alguém que estava ali muito próximo e atuou nesse sentido. Então, deve ser demonstrado que a minha omissão
que o meu ato de me omitir trouxe efetivamente essa situação de risco, de perigo para a vítima. É doloso, né? Ou seja, não tem a possibilidade da punição culposa, porque aqui não está respeitando o princípio na verdade, aqui, o princípio da taxatividade não permite que a gente puna a título de culpa quando não há a previsão expressa. Omissivo próprio, né, praticado ali somente por omissão, e qualquer pessoa pode praticar. O omissivo impróprio, né, para quem aí tá ainda na dúvida ou de alguma forma esqueceu o conceito, o omissivo próprio clássico, o tipo penal clássico de crime omissivo próprio é essa omissão de socorro, porque pode ser praticado somente através da conduta de omissão. O próprio tipo penal diz aí, deixar de prestar. Então, o núcleo do tipo verbo é realmente deixar de agir, né? Então, quando você deixa de agir ou quando você não pede ajuda. O omissivo impróprio é aquele crime que ele tem uma conduta de agir, ou seja, há um núcleo ali do verbo, digamos assim, de ter uma atuação, mas a pessoa ela se omite quando ela tinha o dever de evitar aquele resultado pela condição que ela carrega, que é a condição de garantidor. Então, um pai, uma mãe, o responsável legal por uma criança, carregam essa condição de garantidores. Então, eles têm o dever de prestar aquela assistência. Se acontece algo e você tinha o dever de evitar o resultado e você deixa o resultado acontecer, você não responde pela omissão de socorro, você responde pelo resultado. Então você responde ali por uma morte, por um homicídio, porque você estava na condição de garantidor. Ah, mas não fui eu que fui lá e empurrei na piscina e a pessoa se afogou. Sim, mas você viu, você tinha a obrigação de tirar aquela pessoa da água e você não fez. Então você não vai responder por essa omissão, você vai responder pelo resultado, porque você tinha posição de garantidor e você tinha sim o dever de evitar aquele resultado. Então quem tem o dever de evitar o resultado responde pelo delito originário, ali o que foi praticado, no sentido de omissão imprópria, tá? Omissão imprópria. Ele deixou de agir quando deveria agir para evitar aquele resultado. Instantâneo, no momento que você deixa ali de prestar aquela assistência, criando risco, o perigo de vida para aquela pessoa já está caracterizado. Monossubjetivo, e pode ser considerado, dependendo da situação, unissubsistente, através de um único ato, onde não se fraciona o intercrimes, ou plurissubsistente, mais de um ato onde há o fracionamento desse intercrimes. Transeunte como regra, certo? Então, voltando para a nossa questão, no capítulo 3 do título 1 da parte especial do Código Penal, o Código Penal contempla diversos crimes de perigo, objetivando a tutela da vida ou da saúde humanas. Acerca dos citados crimes, assinale a afirmativa correta. Gente, aqui, mesmo que vocês não lembrassem dos tipos, porque realmente digamos assim, é muita coisa, não é? Para a gente saber, como eu já tenho conversado aqui com vocês. É muita coisa, porque não é só penal que cai no Enem, cai outras disciplinas, então é muita coisa. Vocês têm que ter essa estratégia também no momento de resolver. Então, o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem é de forma livre e pode ser praticado mediante ação ou omissão. Veja, expor a perigo a vida ou a saúde de outrem. Eu posso fazer isso tanto por uma ação quanto por uma omissão, ok. A mulher figurando como sujeito passivo de maus tratos. Aqui já dava para ver esse negócio de autoridade com relação à relação marido e mulher. E nós sabemos que hoje em dia isso não existe, né? Então, não, aqui já dava o erro. O crime de abandono de incapaz é permanente. Veja, só o ato de abandonar criando risco? Não, é instantâneo, né? Abandonei criando risco para aquela pessoa, de efeitos que perduram independentemente da vontade do agente, e aqui já dava uma confusão nesse item C. A consumação do crime de perigo de contágio venéreo na forma qualificada dá-se com o efetivo contágio da doença. Aqui geraria uma dúvida, porque em alguns casos, né, principalmente lá nos crimes contra a administração pública, o nosso legislador, no Código Penal, ele traz essa questão, mas se o servidor público de fato pratica o ato, aí tem ali, não é, aquela pena ou na forma qualificada, ou causa de aumento de pena, enfim. Aqui daria uma dúvida, mas a gente já viu aqui que não é de fato a transmissão, mas sim a intenção do agente em transmitir a doença. Porque aqui o crime é de dano. Ele tem a intenção de causar o dano. O crime do caput é expor a perigo, então é crime de perigo.
tá? Crime de perigo concreto. A situação dele é que ele está ali expondo uma pessoa a um perigo de se contaminar com a doença que ele sabe ou que ele deve saber, deveria saber que está contaminado. No parágrafo 1º, nessa forma qualificada, nós temos um crime de dano. Por quê? Porque a intenção dele é, de fato, transmitir para gerar um dano naquela pessoa. O dolo dele está direcionado a essa transmissão. O agente que deixa de prestar assistência à vítima colocada por ele anteriormente em situação de perigo, não precisa ser colocada por ele em situação de perigo de modo intencional ou culposo, responde por omissão de socorro, não, nada disso, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A, certo? A alternativa A. Para encerrar essa questão, bate palma, mas posso bater palma porque a palma aqui nesse novo formato de filmagem não sai o barulho da minha palma. Mas o outro, né, do primeiro bloco, do ENAM 2024-1, acho que saiu a minha palma em alguns momentos. Mas para encerrar esse bloco, para encerrar essa prova com essa última questão, a nossa mensagem aqui para vocês é a seguinte: é impressionante quantas dificuldades desaparecem sem qualquer esforço quando nós temos a nossa vida interior consertada, né? Então isso é assim visível na gente, visível em outras pessoas. A gente consegue perceber uma mudança de vida de outras pessoas, né? Pessoas que estão em dia com a terapia, pessoas que estão em dia com a sua fé, com a sua conexão com Deus. Como as coisas vão fluindo positivamente. Então, como essas dificuldades elas vão desaparecendo sem que a pessoa nem se esforce, porque ela tem uma virada de chave, né? Ela tem ali uma mudança de entendimento, ela tem uma mudança de mentalidade, ela tira uma venda dos olhos, porque ela começa a compreender, a se conhecer e a saber quem ela é, né? Aquela identidade que nos transforma. Então a mudança ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente precisa consertar o nosso interior para que tudo à nossa volta comece a ser consertado, transformado, mudado. E assim também é nesse processo de vocês com relação a provas, a concurso público, a esse momento de vulnerabilidade, de desafios, de obstáculos, de pedras no caminho, né, de dificuldades de todas as ordens, digamos assim. Tem a dificuldade emocional, tem ali a dificuldade financeira, são muitas viagens, são muitas passagens, são muitas hospedagens, são muitas inscrições, são muitos cursos, não é? Tem essa questão do tempo, porque trabalha e porque precisa trabalhar, não pode só ficar parado ali sem trabalhar, estudando, precisa conciliar. Então são inúmeras as dificuldades. Se vocês olharem para a dificuldade, ela vai crescer. Já falei sobre isso aqui. Então tentem olhar para dentro, tentem olhar para si, se reconhecerem, terem essa identidade, saberem quem vocês são de fato, né? Saberem onde vocês querem chegar, ter esse pensamento positivo de dizer, sei quem eu sou, estou agindo, fazendo por onde, não é? Da forma como eu quero alcançar, como eu quero chegar lá, eu estou trabalhando nisso e eu sei que vai dar certo porque tenho um Pai que está ao meu lado, que eu estou conectada, que está olhando todo esse meu esforço que vai me recompensar lá no final. Então, as nossas dificuldades, elas vão desaparecendo ao momento, né, sem qualquer esforço, quando a nossa vida interior é consertada, até porque vocês devem começar a olhar para esse processo que vocês passam, não como algo ruim, mas como um privilégio. Ah, mas eu estou preocupada. Veja, é um privilégio essa preocupação, né? Quantas e quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade? Quantas e quantas pessoas estão aí com uma mente boa, digamos assim, mas sem ter a oportunidade do estudo? Quantas e quantas pessoas que têm até a oportunidade, mas a mente não está tão legal? Então, hoje, essa que na verdade não é uma preocupação, né? Mas essa dificuldade que vocês estão é um privilégio, não deve ser uma preocupação, né? Vocês devem olhar para isso com gratidão. Obrigada, meu Deus, que eu estou tendo a oportunidade de assistir uma aula, que eu estou tendo a oportunidade de fazer anotações, que eu vou realmente acertar lá na prova, porque eu vou me manter calma, eu vou fazer meus exercícios de respiração, eu não vou ouvir os cheetos do colega, nem da água com gás, nem do chocolate lá. Eu vou manter o meu foco e eu vou responder tudo respirando e sabendo o que a FGV quer de mim. E eu vou dar exatamente o que ela quer de mim, que é essa postura de magistrado, de magistrada resolvendo o caso concreto. E
complementando, não é a primeira frase, a segunda, que é uma frase bíblica de João 14,15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Carol, não entendi. Por que que tá um complementando o outro? Porque nós temos a nossa vida interior consertada a partir do momento que a gente começa a obedecer os mandamentos, que a gente começa a introjetar, a internalizar essa bondade e esse amor de Deus por nós. E a gente começa a querer ser melhor, a querer transformar, né, as situações, a querer levar amor onde não tem, paz onde não tem, harmonia onde não tem, porque nós estamos obedecendo a esses mandamentos e a nossa vida interior está sendo consertada e a nossa vida interior está sendo transformada, e a partir dessa transformação interior nós vamos ver essa transformação exterior. Então tudo começa a fluir positivamente. Sabe aquele de repente, sabe aquele do nada? Não tem gente que é assim, acontece algum, ela tá ali fazendo tudo certinho, caminhando direitinho. Aí acontece uma coisa boa na vida dela, ela diz: "Nossa, aí do nada". Não, não é do nada. Você está respeitando direitinho como é que tem que ser, seguindo de fato os mandamentos, né? Amando aí de forma incondicional, levando paz, levando harmonia, levando conforto, né? Andando no caminho, na linha. Então, isso, as coisas boas não é o de repente, é Deus retribuindo. É Deus retribuindo tudo isso que você tem feito. A vida é, de fato, uma colheita. Não é a gente planta e a gente colhe. Você não vai querer plantar maçã e colher morango. Não, jamais, isso não vai acontecer. Então, tudo que a gente planta, tudo que a gente semeia, tudo que a gente alimenta, a gente vai colher, vai colher. Ah, mas demora, mas vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Então, pessoal, vou me despedir aqui desse bloco do Enem 2024 Reaplicação, e agora a gente vai começar um novo bloco, que é o Enem 2024 2, tá? Aguardo todos vocês. Estou batendo muita palma, né, meu amor? Aguardo todos vocês lá. Um beijo, maravilhosos e maravilhosas.